Mari aqui mais uma vez. Se você já encerrou, já assistiu todas as aulas acerca do estudo dos métodos de separação de misturas, se liga aqui, que agora nós vamos fazer atividades para revisar esse conteúdo. Uma dica que eu te dou, vai pausando, faz uma por uma, tente fazer antes da minha correção para você verificar onde foi que errou. Essa tática ela é importantíssima para revisar o conteúdo, até porque a gente aprende muita coisa através da resolução das atividades. Então vamos lá. Questão número 1. O processo mais adequado para separar álcool de uma mistura com acetona é seguinte. Temos aqui, vou marcar as informações importantes do meu problema, tá? Tente fazer isso de maneira dinâmica na hora de sua prova. Eu tenho álcool e tenho acetona. Imagina aí no seu dia a dia, colocando no mesmo recipiente álcool e acetona. Eu formo uma mistura homogênea, lembrando aí que mistura homogênea é sinônimo de solução. Mistura homogênea. Álcool, uma substância líquida à temperatura ambiente. Acetona, um líquido também à temperatura ambiente. Então aqui eu tenho uma mistura homogênea, líquido mais líquido. Vamos dar uma analisada agora nos nossos processos? Posso separar uma mistura de álcool e acetona através da minha filtração? Não posso. Por quê? Porque filtração separa misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas. Do tipo sólido líquido ou pode ser sólido gás também. Posso usar a decantação? Não. Falsa mais uma vez. Por que eu não posso utilizar a decantação? Decantação separa também misturas heterogêneas do tipo sólido líquido ou líquido líquido. Então saiu fora. Posso usar peneiração ou tamização? Não posso. Peneiração é o método utilizado para separar sólidos, já sai fora da minha análise, de diferentes granulometrias, diferentes tamanhos. Não posso usar a peneiração. Por consequência, resposta adequada, destilação fracionada, letra D de dado. O único método, aliás, utilizado para separar misturas homogêneas do tipo líquido mais líquido. Vamos lá. Vamos seguir para a nossa questão de número 2. Associe as atividades do cotidiano abaixo com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. Percebam que nós temos 3 situações cotidianas e temos 4 métodos de separação distintos, ou seja, um desses métodos não se encaixa no que a gente está verificando aqui de ocorrência cotidiana. No primeiro caso eu tenho preparação de cafezinho de café solúvel. Olha o termo que ele utilizou. Eu tenho aqui café solúvel. Ou seja, esse cara dissolve na água. Esse cara solubiliza na água. Beleza? Eu já sei que esse primeiro método eu separo a partir de uma simples solubilização. Ele vai dissolver na água. Número 2. Verifica se já dá para eliminar alguma coisa aí. Você ganha tempo com isso. Eu tenho que começar com a número 2 na minha resposta. Aqui não tem 2, saiu fora. Aqui não tem 2, saiu fora. Aqui também não começou com 2, saiu fora. Por eliminação, logo de cara, resposta correta, letra A. Mas vamos verificar os demais? Eu tenho aqui na segunda situação cotidiana, preparação de chá de saquinho. Falei para vocês que o chá é um exemplo clássico de extração. Chá, café, contanto que não seja solúvel, né? Chimarrão são exemplos de extração. A gente utiliza um solvente, em geral a altas temperaturas, a fim de se extrair compostos. Então, 3. De fato, bateu com o que a gente já havia marcado. E, por fim,
Coar suco de laranja. Esse coar aqui, gás nobre, sugere filtrar. Coar sugere filtrar. Então, para finalizar, de fato, número 1, sequência adequada, 2, 3, 1, alternativa letra A. Vambora? Vamos para a próxima. Questão 3. Um professor realizou várias experiências a 20 graus Celsius em um ATM e organizou a seguinte tabela. Nessa tabela, nós temos 5 substâncias diferentes, suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição. Lembrando que temperatura de fusão ou ponto de fusão sugere a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido. Então, para cada uma delas, essa análise separada, abaixo desses valores, as substâncias encontram-se no estado sólido. Acima desses valores, elas encontram-se no estado líquido, até chegar na nossa temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, que sugere a temperatura na qual a nossa substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos aí os valores, mais uma vez, para cada uma das 5 substâncias. Além disso, essa nossa tabela indica ainda a densidade de cada uma e a solubilidade de cada uma em água. De acordo com a tabela, assinale a afirmativa incorreta. Atenção às afirmações, ao que ele diz. É a incorreta. Você leu lá a letra A, de cara ela tá certa. Ufa, já é a A, acertei. Cuidado, podem surgir pegadinhas aí. Então vamos lá? Letra A. O estado físico da substância D, a temperatura ambiente, é gasoso. Vamos fazer essa análise? Ó, vou trabalhar com a minha substância D. É o que ele pediu lá na letra A. Estamos trabalhando a uma temperatura de 20 graus Celsius. Falei para vocês que ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Abaixo desses valores sólido, acima desses valores líquido, até chegar ao ponto de ebulição, que sugere a passagem do líquido para o gasoso. Nós vamos analisar substância D a temperatura de 20 graus Celsius, que é a proposta do problema. Faça sempre a mesma pergunta na sua análise. Olha só, 20 é maior do que menos 300? É, 20 é maior do que menos 300. Pulo para cá. 20 é maior do que menos 188? É valor negativo, é maior. Pulo para cá. Aqui eu sei que toda e qualquer substância, na verdade no caso a D, né, encontra-se no estado gasoso. Então vamos voltar lá. Letra A. O estado físico da substância D, a temperatura ambiente, é gasoso? É gasoso. Essa aqui está certa. O problema pediu a afirmativa incorreta. Então, não cheguei na minha resposta ainda. Não pode ser a letra A. Letra B. Se misturarmos a substância B com a substância D à temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. Lembrando que mistura homogênea é sinônimo de solução, aquela que tem aspecto visual contínuo, uniforme, você não consegue diferenciar substância B de D nesse caso. Vamos lá. Vou analisar ambas mais uma vez a 20 graus Celsius. Substância B e substância D. Sólido, líquido, gasoso. Lembra que a gente fez essa análise agora? Substância B, 20 é maior do que 10? Menos 10, no caso? É. Pulo para cá. 20 é maior do que 15? É. Pulo para cá. Ou seja, minha substância B está no estado gasoso. Analiso o D agora. Na verdade, a gente até já analisou. D encontra-se no estado gasoso também. Eu estou fazendo aqui, galera, uma mistura gasosa. Anota essa observação aí que é importante. Toda mistura gasosa sempre será homogênea. Eu acho que eu falei isso, inclusive, lá na nossa aula 2, aula 3, sobre métodos de separação de misturas. Toda mistura gasosa sempre será homogênea. Por esse motivo,
A nossa letra B também está certa. Se misturarmos a substância B com a substância D a temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. Saiu também porque ele quer errada. Vamos lá para C. Se misturarmos as substâncias A, C e água, forma-se um sistema difásico. Galera, di ou bi, posso utilizar esse prefixo também, sugere duas fases. Bifásico, difásico, eu tenho uma mistura com duas fases. Lembrando que se eu tenho duas ou mais fases, essa minha mistura é heterogênea. Vou analisar A, C e água agora. Volta aí. Minha substância A, antes de mais nada, é insolúvel na água. A minha substância C é solúvel na água. Vou voltar aqui, vai ficar um risquinho, mas eu vou voltar aqui para a gente ler. Até que não ficou não. Vamos lá. Se misturarmos A, C e água, forma-se um sistema difásico. Nem citou que a gente podia analisar a temperatura ambiente, que era a análise que eu ia fazer agora. Volto aqui de novo. A, C e água. Vou montar meu recipiente aqui, ó. Coloquei lá dentro essas três substâncias. Ao jogar C junto com a água, eu formei uma fase homogênea nesse meu sistema, porque C mistura é solúvel com a água. Em contrapartida, A não é solúvel com a água e é inclusive mais denso, ó. Ou seja, eu vou formar um sistema que cá embaixo eu tenho A mais denso, não solúvel com a água. Cá em cima eu tenho água mais C, uma vez que C é solúvel na água. Então, fechamos aí. De fato, esse nosso sistema é bifásico ou difásico. Ele tem duas fases, dois aspectos visuais. Letra C está certa também. Por consequência, resposta correta, letra D de dado. O processo mais adequado para separarmos uma mistura da substância C com a água à temperatura ambiente é destilação simples. Vamos ver? Estamos analisando a temperatura ambiente. Já vimos na afirmativa anterior que C é solúvel na água. C, a temperatura ambiente, encontra-se em qual estado físico? Vamos fazer a análise? Sólido, líquido, gasoso. 20 é maior que menos 30. Pulo para cá. 20 não é maior do que 60. Ficou aqui no meio. Se está no meio, C é um líquido. Ou seja, eu tenho uma mistura homogênea de líquidos. Por que essa afirmativa D está errada? Falou que a gente vai utilizar para separar essa mistura uma destilação simples. Não é destilação simples. Para separar misturas homogêneas de líquidos, nós utilizamos a destilação fracionada. Lembrem-se dessa diferença. Destilação simples separa mistura homogênea, sólido, líquido. Destilação fracionada separa mistura homogênea, líquido e líquido. Vamos lá, gás nobre? Vamos partir para mais uma? Questão número 4. Em uma destilação simples, para resfriar os vapores formados por um líquido em ebulição, utiliza-se, olha só, nós vamos resfriar os vapores. Resfriando esses vapores, aquilo que era líquido condensa-se. Olha só, desculpa, errei. Aquilo que era gás condensa-se. Aquilo que era gás se torna um líquido. Condensar já sugere o nome da nossa vidraria. Condensador. Não tem para onde correr. Questão rapidinha e de fácil análise. Mas te mostra aí a importância de saber o nome das vidrarias utilizadas nesses processos. Vamos encerrar com a nossa questão 5, essa primeira aula?
Bora lá. Questão 5. São preparadas 3 misturas binárias, 2, tá? 2 componentes, em um laboratório descritas da seguinte maneira. Primeira mistura heterogênea formada por um sólido e líquido. Segunda mistura heterogênea formada por 2 líquidos. Terceira mistura homogênea formada por um sólido e um líquido. Os processos de separação que melhor permitem recuperar as substâncias originais são, respectivamente. Vamos analisar uma por uma e vamos tentar chegar à resposta aí por eliminação, ganhar tempo. Minha primeira mistura é heterogênea. Minha primeira mistura é heterogênea, formada por um sólido e um líquido. Eu posso separar essa mistura, primeiro, por filtração, vamos relembrar os métodos. Eu posso realizar uma filtração, como o próprio nome sugere, consiste em passar a mistura por um filtro que seja capaz de reter esse nosso sólido. Eu posso usar decantação. Método utilizado para separar não só misturas heterogêneas, sólido e líquido, mas líquido também. É só deixar essa mistura em repouso até o componente mais denso depositar-se no fundo do recipiente. Posso utilizar centrifugação, que é uma decantação acelerada. A gente utiliza aí uma centrífuga nos auxiliando nesse processo. E por fim, mas não menos importante, eu posso utilizar também o método da sifonação. Utiliza-se uma mangueira ou sifão para transferir o nosso líquido de um recipiente a outro. Lembrando que precisa existir aí uma diferença de níveis entre eles para que esse líquido flua de um recipiente para o outro. Vamos lá. Já sei qual pode se encaixar para separar a primeira mistura. Letra A está no páreo, porque filtração pode separar a primeira mistura. Letra B, também não consigo eliminar, decantação pode separar essa mistura heterogênea. Elimina a letra C, destilação simples, não pode separar a mistura heterogênea sólido-líquido. Destilação simples pode separar a mistura homogênea sólido-líquido. Saiu fora aqui da minha resposta. Decantação pode também, não consegui eliminar a letra D. Por enquanto, eliminamos só a C. Na mistura 2, eu tenho uma mistura heterogênea formada por 2 líquidos. Ó, estudante, o que eu citei aqui em cima de métodos utilizados para separar a mistura heterogênea sólido-líquido, eu só descarto a filtração. Todos os outros continuam valendo para separar essa mistura heterogênea formada por 2 líquidos. Lembrando que a decantação de líquidos heterogêneos é auxiliada pelo funil de bromo, tá? Informação importante. Vamos ver se dá para eliminar mais alguma? Letra A, decantação pode ser, não eliminei. Letra B, filtração não pode separar essa mistura, eliminei. Letra D, destilação simples não pode separar essa mistura, eliminei também. Mais uma vez, destilação simples separa misturas homogêneas do tipo sólido-líquido. Já chegamos na nossa resposta adequada, sem precisar analisar a terceira mistura, letra A. Mas ainda assim a gente vai fazer essa análise. Mistura homogênea formada por um sólido líquido. Nós temos 2 processos distintos utilizados para separar mistura homogênea sólido-líquido. Pode ser evaporação, e nesse caso, ao final do processo, a gente tem só o componente sólido da nossa mistura, ou, como está aqui na nossa resposta, destilação simples. Após a destilação simples, nós temos sólido e líquido devidamente separados. Nossa aula 1 sobre correção de métodos de separação de misturas encerra-se aqui. Fica de olho na próxima, tá? Até mais!